Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio de podcast aqui da Igreja United Zona Sul. Nós estamos aqui no nosso estúdio, literalmente em cima do nosso palco. Montamos aqui todo o nosso set de gravação para conversar com vocês, falar um pouquinho para vocês sobre o que estamos vivendo. Melhor estúdio da Zona Sul do Rio de Janeiro. Cheio de unção, barato. E onde foi? Estamos literalmente tratando as coisas que não são como se já existissem, né? Que crente, né? Eu amo essas coisas. E hoje temos assuntos muito legais para falar com vocês. Tenho certeza que você vai amar passar esse tempinho com a gente aqui. Deixa eu me apresentar antes da gente começar. Eu sou o Thiago, sou o pastor do campus aqui da United Zona Sul. E você é quem? A Bruna, esposa do pastor do campus da Igreja United Zona Sul, pastor aqui também. E hoje a gente está começando esse podcast, estreando ele com um super assunto que todo mundo pergunta pra gente. Isso. Como é que surgiu a Igreja United Zona Sul? Onde surgiu? O que eles comem? O que eles bebem? Como que foi plantar essa igreja? Foi do nada. Não, do nada. Uma coisa já pra você guardar: sucesso nunca é do nada. Avanço nunca é do nada. Sempre exige de quem quer alcançar caminhos maiores, quem quer avançar, uma predisposição, entendimento, exige uma organização prévia, um entendimento prévio de onde você quer estar, talvez daqui a um ano, você é uma ótima pessoa para falar sobre isso, né? Organização, metas, alvo, como alcançá-las, mas tudo parte de um princípio, visão, né? E visão não surge do nada, visão ela vem de Deus, e o homem pode compreendê-la, capturá-la e pôr em prática, porque Deus está amplamente interessado nos assuntos dessa terra, correto? Exato. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Diga-me. Como começou a surgir no seu coração a Igreja United Zona Sul? Quando começou? Que pergunta profunda. Eu lembro quando foi, mas eu quero que você responda. Você pode falar. Não, mas eu quero... Porque primeiro eu. Porque eu quero ser o mesmo motivo. Não! Amém. Eu tô curioso. Porque, literalmente, a gente não... Vamos conversar sobre isso. Gente, nós só montamos aqui e falamos, vamos falar sobre a nossa história, correto? Isso. E a gente tá aqui simplesmente conversando sobre isso. Não. Isso é interessante, né? Só no flow, no fluir, assim, divino, né? Eu sou apaixonado por você. Estão aqui o nosso time de criação. Quero agradecer aqui, Babi, Arte, estão aqui fazendo muito com a gente. Mas há muito tempo tem United Zona Sul no nosso coração, né? Como igreja aqui na localidade, estamos em 2025. Eu não sei em que ano você vai ouvir esse podcast. Talvez você está em 2030 vendo nessa qualidade de Full HD. E para você isso é a época das cavernas. Mas sobre o início, isso se trata de 8, 7 anos atrás. Temos 3 meses aqui, literalmente, abrindo uma igreja, domingo após domingo, começamos no hotel. Nossa, agora... E agora, em 5 meses, num prédio nosso, nós já construímos muitas coisas aqui, estamos avançando, coisas maravilhosas estão acontecendo, mas há 7 anos Deus começou a agitar o nosso coração para essa localidade. Foi. E o que marcou, assim, foi momentos de avivamento com a nossa igreja. Eu acho que foram momentos especiais, momentos de avivamento onde palavras foram declaradas sobre as nossas vidas, dos nossos apóstolos, das nossas autoridades, dos nossos pastores, apontando direções, orientando o nosso coração para pulsar da forma certa, entendendo os tempos, entendendo a estação, entendendo a capacitação do ministro. E durante 7 anos em 7 anos estamos pulsando, né? E cada dia pulsando mais, né? Nós não abrimos uma igreja e abrimos uma igreja. Os batimentos começam a cair. Na verdade, não. Eles começam a aumentar, porque nós temos muito a fazer. Mas eu acredito que é uma sucessão de coisas que aconteceram, momentos de avivamento, nossas noites de avivamento, conversas com os nossos apóstolos. As escolas, eu acho que um fato predominante para a nossa decisão de avançar para cá foram as escolas. Primeiramente, Escola United, Escola de Ministérios, e nós fizemos... A gente fez a primeira turma. Eu lembro que na primeira turma teve uma aula específica sobre plantação. E o apóstolo, antes da aula, perguntou pra gente, né? Me fala o lugar. Lembra? A gente falou, Botafogo. A gente se olhou e falou, Botafogo aí. Nossa. Não sei se a gente volta pra lá como igreja. Eu falei, não, a gente vai voltar em nome de Jesus. Acho que creio que a partir dali a gente começou a ser mais intencional em orar, né?
Glória pra vir pra cá. a Deus. Voltar pra cá com a nossa igreja, né? Uma coisa que muita gente me pergunta. Se teve algum momento que a gente quis desistir nesse processo de fundação, de visão para esse campo de lançar, né? Porque, apesar da gente ter ali os nossos apóstolos incentivando, a gente orando, tem as dificuldades, tem as inseguranças, né? Então, assim, você lembra de algum momento que, assim, aquele dia rasgou, assim, sua alma, você falou, ai, que vontade de desistir, não quero mais isso, é loucura da minha cabeça, deixa eu viver minha vida normal aqui, fazer o meu e só servir a Deus, mas não, tipo assim, se empenhar para lançar uma igreja. E, tipo, o que te fez continuar? Muita gente me pergunta isso. Essas perguntas, assim, são primordiais, né? Porque elas fazem a gente pensar, né? Eu não sei, o que você responderia? Se teve um momento querendo desistir? Com certeza. Muitos. Principalmente nos momentos das correções, né? Porque é vital a gente ter esse entendimento. Para você se assentar em certas cadeiras de autoridade, você precisa estar de acordo com aquilo, de acordo, na verdade, um nível para aquilo. É importante a gente considerar que o ministério é algo excelente. E ele não é para pessoas que não estão excelentes, entende? Ele tem que ser... o ministério exige uma boca excelente, o ministério exige uma postura excelente. Coração excelente. Um coração excelente, primordialmente o nosso coração, né? Porque o nosso Deus, ele não vê a aparência, mas ele vê o coração. Então, eu acredito que a gente passou por muitas fases de ajuste. E quando o filho é corrigido pelo pai, naquele momento ele não tem alegria, né? Ele só tem a dor da correção. Mas é isso que molda o filho. Né? A palavra fala que o filho amado, ele é corrigido. O filho amado, ele é corrigido, ele é lembrado, né? Ele é ajustado, ele é alinhado. E é muito necessário, principalmente porque estamos crescendo no ministério pastoral. Eu não nasci pastor, né? Eu aprendi a ser pastor, vendo os nossos pastores pastorearem, as nossas autoridades conduzirem o rebanho. Então, tem muito disso no ministério pastoral, né? O ministério pastoral não é de um pastor, ele é de muitos, né? Paulo um rega, outro planta e outro colhe. Então, mas momentos específicos, quando eu queria desistir, vários. Eu não tenho um especial. E você? Me fala você. Eu acho que esses momentos de condição, eles não me faziam querer desistir. Mas eu ficava tipo, será que eu sou chamada pra isso? Eu acho que é mais sobre isso. E isso me jogava pra um lugar, talvez, de insegurança. De avaliação, talvez. E eu acho que isso foi bom, porque isso criou um padrão de autoavaliação o tempo todo. Então, peraí, onde que eu posso melhorar? Onde que eu posso avançar? E a pessoa que quer viver um alto nível de ministério e de vida com Deus, eu acredito, assim, não... Acho que não só vida com Deus, vida nessa terra. A pessoa que quer viver um alto nível de vida, ela precisa entender duas coisas. Ela tem que ser humilde e aberta ao amadurecimento. E amadurecer é você se expor a conversas no qual você vai ouvir alguém dizendo pra você, melhora isso, muda aquilo. E o cara que é imaturo e é orgulhoso, ele ouve isso e fala assim, então não quero. Então, você não sabe do que você tá falando. Mas o cara que é submisso, ele fala tipo, cara, amém, você é uma voz que tem autoridade sobre a minha vida, então vamos lá, eu vou crescer, eu vou avançar. E é por isso que a gente fala que a mesa é um lugar de avanço. Um lugar de cura, um lugar de restauração. E eu vejo hoje a mesa até como um lugar de plano de ação, igual a gente faz com a nossa família, aquelas noites da visão, que a gente abre um papel e escreve. Sim. Eu creio que a mesa, principalmente quando a gente tá com pessoas que estão em níveis que a gente quer entrar, é como se o cara abrisse um rolo e dissesse, esse é o plano pra você avançar. E às vezes o plano pra você avançar é você deixar de ser essa pessoa que você é hoje. É verdade. Questão de imaturidade, de inseguranças, de falta de comportamento. Você trouxe um ponto que virou algo cultural pra gente, né? Nós temos um coração pastoral e isso faz parte da cultura da casa, né? Da nossa igreja, os nossos líderes também são assim, os pastores são assim, de autoavaliação. Acho que a maturidade está muito nesse lugar, quando a gente tem a capacidade de se autoavaliar, não através do meu crivo, mas através da palavra e do Espírito, né? A gente vai para casa depois de domingo e se pergunta, o que eu deixei de fazer?
o que eu deixei de cumprir, o que eu poderia não ter falado dessa forma. Então, eu acho que essa é uma marca de coisas que é algo que vivemos, né? Esse processo de ser erguido como pastores, de avançar como pastores da palavra, né? Por meio da palavra, por meio do processo das nossas autoridades também, nos ensinaram, nossos pastores nos ensinaram a viver. Isso ficou tão gravado no nosso coração que é algo cultural, é um hábito, é a forma como a gente age no Uma momento. coisa que eu lembro é de muitas noites onde a gente tinha esse tipo de conversas, assim, de tipo, cara, a gente precisa avançar. A gente sempre pensava na igreja e a gente escrevia muito sobre a igreja, né? Ah, vai ser assim assado, as pessoas são essas, a visão é essa. Então, eu vejo que o processo de fundar aqui, lançar a Igreja United Zona Sul, ela também teve muito processo de mesa. Que eu creio que Deus estava falando, declarando uma estação sobre essa igreja de mesa, né? Isso. Esse ano, eu tenho sentido isso no meu espírito. De um tempo de comunhão, de um tempo de ajuste, de comunicação. Então, eu vejo que esse momento de mesa é onde essa igreja foi fundamentada. De Sim. sonhar, de escrever, de alinhar, de melhorar, de amadurecer. E ver que é possível. Exato. Acho que ver que é possível por meio da fé é fundamental. Hoje eu estava no carro, indo fazer algumas coisas para a igreja pela manhã, e eu estava pensando nisso. Eu só preciso de fé para ser aprovado. Com certeza. Você que está escutando, você só precisa de fé para ser aprovado. É pela fé que os grandes homens de Deus alcançaram bons testemunhos. Talvez eles erraram, talvez eles falharam, mas a fé deles fizeram provar de bênçãos sobrenaturais dos céus e também da aprovação dos céus. Uma concordância da parte de Deus para com as nossas atitudes. E eu tenho fé para United Zona Sul. Eu creio também. Se você conhece um pouco da nossa história, você sabe que essa igreja dá passos milagrosos, né? Eu acho que é um milagre que fundamenta os nossos passos, porque muitas vezes a gente não tem chão para pisar. Os aluguéis mais caros, os nãos mais sinceros, mais rudes que nós recebemos, né? Nãos... Foram mais de 20 nãos. Não, muitos mais. Muito mais. Só quero dizer algo para vocês. Pra gente entrar num prédio. Pra gente entrar num prédio, a gente recebeu muito não. Alguns sims, mas esses sims eram bem complexos, né? Aí é pra igreja, vai ser um pouco mais caro. Nós ouvimos muito isso. Você não sabe como isso é muito ruim, desesperador, assim, pro homem natural, mas... É injusto até, né? Eu lembro que essas horas a gente ficava... E a gente sempre teve uma boa confissão. O bom vem sempre antes do excelente. Na verdade, eu nunca falei isso. Você sempre fala... Eu acho que sem uma boca de... Isso nunca fazia sentido. O bom vem sempre Antes do excelente. antes do excelente. Porque Deus tem o bom, perfeito e agradável. Amor, essa é a matemática do céu. Meu Deus do céu. Então, hoje a gente tem o bom, perfeito e agradável. Amém. Temos um prédio de 3 andares. Incrível. E você pode investir nesse prédio. Nós estamos com muitos projetos dos céus para impactar a Zona Sul do Rio de Janeiro. Amém. Essa pergunta é valiosa, correto? Ela é muito importante porque eu quero tentar expressar um pouquinho do processo. Tá. Nós entramos num programa chamado Church Planters, né? Os plantadores da igreja. E Que é um programa onde os apóstolos convidam pastores para e tem essa inclinação do plantio. e preparar essas pessoas para lançar um campus da United. Isso mesmo. E a gente passou um bom tempo ali nesse programa. Muito tempo. Muito tempo aprendendo. Que a gente repetiu vários anos da escola de ministério. Somos repetentes. Se você não sabe, a nossa igreja ela tem uma escola de ministério. Acontecia anualmente, voltou a acontecer. Está acontecendo anualmente essa escola. E a gente sempre era lá. E a gente sempre estava lá para entender. Acho que eu tenho vários diplomas. E todo o início do ano, os apóstolos vinham da gente assim, tipo assim, nossa, vocês estão de novo aqui, gente. Repetimos. Literalmente repetimos. Mas eu gosto porque a gente sempre criou no nosso coração. A pessoa que quer ensinar, ela tem que saber sentar na cadeira do aluno. Isso. Autoridade. E o pastor que quer saber pastorear, ele precisa sentar na cadeira de ovelha. Para ser pastoreável. Para ser cuidado também. Então, Proximidade, então, é primordial.
creio que a gente sempre nutriu esse ambiente, porque a gente sabia, quanto mais perto do coração dos apóstolos, mais eu entendo e caminho na visão que Deus tem para United, mas eu tô dentro daquilo, eu não tô me desviando, eu tô blindando o meu coração. A proximidade também vai revelar meus defeitos e vai fazer com que É interessante, isso é um fator de avanço para nós. A proximidade que nós temos do coração dos nossos apóstolos. Que fez a gente crescer em muita coisa, né? Isso. Quando você se aproxima de uma autoridade, não por interesse carnal, mas por, tipo, eu vejo que a unção que você... Isso é sobre legado. É legado. Deus aprova legado. Deus te instiga para legados. É o que ele fez no coração de Eliseu, se movendo para Elias. Isso. Entende? Não é algo manipulado por mãos carnais. Né? Na verdade, é sobre legado e essa sucessão. Entende? Não que há uma sucessão aqui, mas há um legado que a gente leva. A gente obtém recursos aqui de bênçãos que vão impactar outras localidades e a gente leva para ali e aquilo ali passa a ser transformado. Exato. Correto? A gente viveu isso, né? A gente vive isso ainda. Isso. Então eu vejo que isso até habilitou a gente para os desafios que a gente ia passar. Palavra-chave aqui, habilitou. Porque Habilitou. nós passamos muitas questões aqui. Muitas dificuldades. E eu acho que os muitos nãos, as muitas dificuldades, assim, com pessoas, a gente meio que estava preparado sobre como agir. Porque a gente tinha uma mente cheia de fé, uma boca cheia de fé, uma postura de fé. E a gente tem um ministério que ele carrega legado, né? De excelência. A gente, vamos lá, continuar, vamos fazer o novo com pouco, vamos fazer o diferente com pouco. Então, isso flui muito do que tem na visão da United, né? E a gente conseguiu ficar apto para quando a igreja começou a lançar os cultos, né? Então você vê que você é uma filha capacitada para viver o que... Sim, hoje com certeza. Sei. Com certeza. Uma coisa que eu acho engraçado que até nas questões que aconteciam, assim, eu lembro da noite de interesse, que as crianças estavam no Kids. Não lembro disso. Começou a passar rato de um lado. Foge. Isso não fale isso no público. E eu lembro que Foge. o que a gente vai fazer? E os voluntários, calma que vai dar certo. E olha, no Flamengo, nós alugamos um galpão gigante. A gente podia ter se Não vamos falar o nome, desesperado. queremos processo. A gente poderia ter ficado desesperado e tipo, acabou o dia. Mas a gente era tão Rambo, vamos pro embate que... Não, eu tenho uma pior. Na nossa terceira noite de interesse. A nossa noite... O que é a noite de interesse? São 3 cultos que nós temos para o lançamento da igreja em si, né? Esses cultos acontecem mensalmente, ou seja, são 3 meses consecutivos, né? Teve o primeiro, o segundo e o terceiro. Julho, agosto e setembro. De 21. 2021. Porque aí, em 9 de outubro, a gente lançou o primeiro culto do Novo Hotel. Meu Deus. Que doideira. E aqui o jogo não é baixo, amém? Nós temos que pagar muito para fazer o que é comum, entende? Zona Sul do Rio de Janeiro, se você conhece, é o metro quadrado mais caro, acredito, do Brasil. Então, plantar igreja aqui exige muita dedicação, muita inclinação. Mas voltando aqui, na nossa terceira noite de interesse, eu lembro que só foram 2 pessoas. Sério? Só foram 2 pessoas. Eu lembro quem são, estão conosco na igreja até hoje. Sério? 2 pessoas que não eram parte da nossa equipe. O resto todo era a nossa equipe. De VIP, então, que você tá falando. E eu lembro como se fosse hoje. Faz quantos anos isso? 4? 3? 3 anos. Não, 2 anos, quase indo para o terceiro ano. Eu lembro que se fosse hoje, apóstolo, vocês precisam alcançar pessoas. Vocês precisam investir em alcance. Eu não lembrava disso. Eu lembro. Essas pessoas, graças a Deus, estão conosco. E eu lembro, era a terceira vez que ele levantou a mão para Jesus em cultos diferentes. Eu dou graças a Deus que ele levantou a mão, porque tivemos uma resposta ao apelo. É verdade. E hoje estamos em 2025, com uma visão de 1000 almas. E isso é fruto de que a gente não veio do nada, né? Como começamos aqui? Tipo, nada é do nada. As coisas são organizadas, elas são pensadas, elas são sonhadas. Nós oramos por isso, nós perseguimos isso, nós nos capacitamos para habitar nesse tempo, né, de avanço. E estamos aqui, amor. Você imaginaria estar aqui há 3 anos atrás, na sua última noite de interesse, quando só tinha 2 pessoas ali?
Isso fala um pouquinho da dificuldade na Zona Sul de alcançar pessoas. Isso aqui é pop. E também por isso, pelo fato da gente ter ficado muito tempo no hotel. E literalmente a nossa sala era no fundo do hotel. Isso. Era uma caverna. As pessoas às vezes chegavam na recepção e não via nada da igreja e ia embora. E a gente tinha que ficar na rua. Ah, aqui é a igreja, vem, a gente faz. Gente, eu respirei fundo aqui, lembrando da época do hotel. Nossa, foi... Provamos do milagre de Deus ali. Eu lembro que tinha pessoas ali no hotel que não prestavam da gente. Não. Meu Deus do céu, mas... Uma igreja no hotel, amém. Curiosidade. Curiosidade. É sério. Coisas que ninguém te Nosso fala. time alcançou um pessoal. E você lembra disso? Algumas pessoas, assim, que eram pessoas... Eu não vou falar de rua, mas eram pessoas com questões mentais. E essas pessoas iam pro culto e, tipo, era sempre um caos com essas pessoas lá. Porque elas queriam comer toda a comida, elas não ficavam quietas no culto, incomodavam quem tava do lado deles. E aí o hotel chamou a gente pra conversar, porque essas pessoas estavam indo. Mas somos uma igreja, nós recebemos todo mundo, amamos todo mundo, abraçamos todo mundo. Mas por estarmos no hotel, a gente tinha limitações quanto a isso. É, porque as pessoas começaram a ir durante a semana no hotel. E falavam que... E falava que a igreja tinha deixado eles irem pra comer. Então, eles almoçavam, tomar café da tarde. E na hora de pagar, falava, bota na conta da igreja. E dava o nome dos nossos pastores. O meu nome, gente, literalmente. Que eu até chamou a gente, tipo, então, tem que pagar a conta dessas pessoas. Aí eu, o quê? Como assim? Meu Deus do céu. Na verdade, não, eu vou ir mais fundo, amor. Eles falaram que por causa disso, era o nosso último mês no hotel. Lembra que a gente começou a buscar lugares. Aham. Porque eles falaram, vocês não vão poder mais fazer culto aqui por causa disso. Meu Deus do céu. O quê? Como assim? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Coisas que ninguém fala. Como que eu posso dizer isso? Quanta... Foi louco. Eu lembro da gente orando, tipo, Deus, tá tudo muito caro. Porque esse hotel era o mais em conta Isso. pra gente pagar na época. E todos os e outros valor eram 4 vezes maiores o valor. É um valor realmente considerável. Mensal. Nós não vamos falar, mas era um valor, meu amigo. Considerável. E todos os outros eram muito mais caros. Eram 3 a Muito, 4. Muito mais caro. E aí, o senhor me deu, tipo, sabedoria. Eu sentei pra conversar com a gestora. E graças a Deus, aquela mulher, ela é cheia de Deus. Ela liberou a paz dela. Deus, né? E ela falou, não, tudo bem, vai dar e tal. E é importante dizer isso pra vocês. Às vezes, você deve consertar ruídos, né? Às vezes não. Você sempre deve buscar consertar do ruído. Nem sempre o não vai determinar. O não deve determinar o não das pessoas não deve determinar o nosso seguir, o nosso fluir. A gente tem que buscar. E beleza, falamos sobre. Se você for guiado por um espírito de medo, não vai te paralisar e você vai ficar naquela resposta. Mas se você é cheio da ousadia de Deus, você vai falar, Senhor, me dá a sabedoria pra mudar essa situação. E eu creio que muitas vezes a gente soube fazer isso. Eu acho que uma coisa que o Zona Sul ensinou pra gente no meio das dificuldades e nos preparou pra vir pra esse espaço fixo, Sim. era saber chegar nas pessoas e criar um caminho de proximidade, não de relacionamento, de gentileza. E às vezes a maioria das vezes a nossa gentileza, a nossa forma de falar e essa posição de eu tô aqui pra resolver e não pra criar problema foi o que nos abriu muitas portas. Muito bom, muito bom. Pastora, eu sinto que a gente... Meu amor, pastora, me chama de pastora. Eu sinto que se a gente ficar aqui, a gente consegue ficar a noite toda com muitos assuntos. Né? Mas eu quero dizer algo pra você. Nós vamos terminar esse episódio agora. Tá bom? Então, aguarde pro nosso segundo episódio, que vamos continuar falando sobre coisas como essa. E eu acho que uma coisa muito boa, a gente vai continuar com curiosidades sobre a Igreja United que você não sabia. Mas eu quero te pedir algo. Coloca aqui nos comentários o que você quer saber. Porque eu sei que tem muitas coisas que as pessoas nos perguntam, aqui a gente falou de algumas, mas nós queremos ouvir de você. Bota aqui nos comentários. Eu quero saber sobre X coisa, eu quero saber o que o pastor Thiago come quando ele acorda. Misericórdia, com certeza ninguém vai perguntar. Eu quero fazer, como que eu... Nem pergunta, vale a pena, porque não... Mas nós queremos realmente responder a curiosidades da igreja, não importa o nível dela, mas eu creio que vai ser uma forma da gente aproximar mais de vocês e mostrar que nós somos pessoas reais, essa igreja é real, as pessoas aqui vivem uma vida. É gente como gente, né? Mal. Como a gente, né?
Bota aqui nos comentários. E só pra terminar, pra esse episódio, eu quero te dizer uma coisa. Esse é o momento pra te edificar também. É. Com certeza, ouvindo assuntos como esse, você pode aprender mais sobre viver a vida da fé, a jornada da fé, que tem as suas dificuldades, mas também você vai, com certeza, conseguir avançar em nome de Jesus.